Vamos aqui, sim. Bom, vamos lá, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula de direito penal. Nós estávamos falando de aborto, né? O último dos crimes contra a vida. Falta encerrarmos uma coisinha só, um tópicozinho só de aborto, para então nós entrarmos no crime de lesão corporal. Vamos ver se nós conseguimos hoje concluir lesão corporal. São muitos artigos, mas é relativamente fácil, tem dificuldade não. Vou projetar aí para vocês os slides. Qualquer questionamento que vocês tiverem a fazer, vocês, por favor, façam aí pelo áudio. Vamos lá. Lesão corporal não. Aborto. Ok. Ia falar aqui de aborto. Bom, gente, nós falamos, já dissemos várias particularidades a respeito do aborto. Aborto provocado pela própria gestante, aborto provocado com consentimento dela, aborto provocado sem consentimento dela. Falamos sobre as situações em que a lei autoriza o aborto. Ficou faltando só um tópico, que são algumas situações pontuais acerca do aborto. Vocês visualizam o slide aí? Visualizam? Não, eu não estou conseguindo ver, Pedro. Tá? Tem colega seu aí conseguindo ver. Vamos lá. Vamos falar de alguns pontos aqui bem específicos. Primeiro ponto delas. Nós dissemos, vocês se recordam, falamos do suicídio, que o suicídio não é crime. Que a tentativa de suicídio também não é crime. Não é? É crime a instigação, o induzimento ou auxílio ao suicídio. Suicídio de terceira pessoa. Apesar do suicídio, da tentativa de suicídio, porque se o suicídio tivesse efetivado, não há nem que se falar em delito. Apesar que não há que se falar em aplicação de pena, né? Apesar do suicídio não ser crime, se nós tivermos uma situação em que uma gestante esteja grávida e essa gestante tente suicídio, e em decorrência da sua tentativa de suicídio, ela venha a sofrer um aborto, em razão do suicídio, ela não vai responder por nada. Porém, em razão do aborto ocasionado, ela vai responder pelo crime, na sua modalidade lá do artigo 124. Lembram 124? Está aqui. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoque. Então, a gestante que suicida ou tenta suicidar, não suicida não, tenta suicidar, se ela suicidou, está extinta qualquer punibilidade. A gestante que tenta suicidar e, em decorrência dessa tentativa de suicídio, ela vem a sofrer um aborto, ela responde pelo crime de aborto lá na modalidade do artigo 124. Ok? Mecanismos de aborto, nós fizemos referência. O aborto, podem ser utilizados, nós podemos ter desde medicamento até instrumentos mais diversos podem ser utilizados para a provocação do aborto, até mesmo autolesão, até mesmo espancamento, enfim. O meio
Não importa, porque, como dissemos, ele é um delito de forma livre, não é isso? Tentativa de aborto e morte de recém-nascido. Olha lá. Suponhamos, vocês lembram a distinção? Qual era a distinção entre o aborto e o infanticídio? A distinção entre o aborto e o infanticídio é que no aborto a mulher ainda não entrou em trabalho de parto. A partir do momento em que ela entra em trabalho de parto, se ela ocasionar a morte do próprio filho, ela vai estar cometendo infanticídio e não aborto. Ok? Só que nós podemos ter a seguinte situação. Suponhamos que a mulher grávida, já próximo a gestante, já próximo de ganhar o neném, ela, antes de entrar em trabalho de parto, ela adota procedimentos, manobras com o propósito de ocasionar o aborto. Correto? Ou ela, ou podemos pensar até em terceira pessoa também, sem o consentimento ou com o consentimento dela, adota as manobras voltadas a provocar o aborto. Só que este aborto não se concretiza. E a gravidez tem sequência, a criança nasce com vida, porém, em decorrência das manobras voltadas lá para o aborto, a criança acaba vindo a falecer. A criança falece em função das manobras abortivas lá. Neste caso, por mais que a morte que tenha se dado não foi do feto, não foi do embrião, mas sim de um recém-nascido, considera-se que, neste caso, também se trata de um crime de aborto. Não se trata nem de um homicídio, porque morreu um recém-nascido, nem se trata também de um infanticídio, por ter morrido logo em seguida. Como a conduta que ocasionou a morte foi levada a efeito antes da mulher entrar em trabalho de parto, por mais que a criança tenha nascido com vida e morrido na sequência, em função das manobras abortivas, a mulher vai responder por aborto, e quem a auxiliou ou quem realizou sem o seu consentimento também vai responder por aborto. Ok? Nós temos algumas situações, como dito, que não configuram crime. Nós falamos em risco de vida para a mãe, nós falamos em estupro, e tem determinadas situações, quando a gravidez é inviável, mesmo que ela não apresente risco de vida para a mãe, naquele momento, naquele estágio em que ela se encontra, mesmo que essa gravidez possa não representar risco de vida para a mãe, a inviabilidade da gravidez faz com que o aborto não constitua crime. Primeira das situações, a gravidez chamada gravidez molar. O que é gravidez molar? Quando nós temos um ovo fecundado, mas absolutamente, isso atestado por exames, absolutamente inviável. Por mais que esteja fecundado, está dentro do útero, mas a circunstância da sua formação demonstra que ele é absolutamente inviável. Aí só a área médica para nos dizer isso. Sendo constatada essa situação, por mais que ainda não haja risco de vida para a mãe, a inviabilidade da gravidez, da sequência da gravidez, faz com que um aborto nessas circunstâncias também não constitua crime. Gravidez extrauterina. Se houve a fecundação
porém, o óvulo não se fixou na parede do útero, se ele se encontra fora do útero, nós vamos estar diante de outra gravidez inviável. Outra gravidez inviável. E essa inviabilidade da gravidez também autoriza que o aborto realizado não constitua crime. Nós estamos falando do aborto, ele visa proteger uma vida em expectativa. Isso aqui são duas situações clássicas em que a vida é inviável. Se a gravidez é inviável e a vida é certa, a vida não é certa, não há por que impedir a realização deste aborto. Por fim, gente, duas questões que devem ser mencionadas é a seguinte: menor de 14 anos e alienação ou debilidade mental. Vocês lembram que nós temos duas modalidades de aborto, não é? Quando provocado por terceiro. Nós temos 125, que é sem o consentimento da gestante, e nós temos o 126, que é com consentimento. O artigo 125, provocar o aborto, né? Quando o terceiro provoca, terceira pessoa, sem o consentimento da gestante, pena de 3 a 10 anos, e o 126, que é provocar o aborto com consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4. Então, o primeiro é de 3 a 6, e o outro a reclusão de 1 a 4. Quando não há o consentimento, 3 a 6. Quando há o consentimento, 1 a 4. Pois bem, se nós estivermos diante de uma gestante menor de 14 anos, ou que possua alienação, debilidade mental, entende-se que ela não possui capacidade de consentir. Ela não possui capacidade de consentir. O consentimento deles, menor de 14, o consentimento delas, menor de 14, ou possua alienação ou debilidade mental, o consentimento delas não tem validade. E não tendo validade, aquele que comete o aborto, o terceiro que cometeu o aborto, ainda que, entre aspas, não contra a vontade da menor ou da alienada mental, entende-se que o aborto provocado foi um aborto sem consentimento. Se estivermos falando de uma gestante menor de 14 ou alienada mental, que possui alienação, debilidade mental, entende-se que sempre não há consentimento. Então, a pena, no caso para a terceira pessoa, é sempre de 3 a 10 anos. Ok? Alguma dúvida acerca de aborto, gente? Podemos passar para lesões corporais? Vamos que vamos, então. Deixa eu fechar isso aqui. Gente, olha só. Aqui. Quem vende remédio abortivo responde por aborto? Se for com este propósito, Daniele, responde sim. Né? Porque, muito provavelmente, o clássico dos medicamentos aí, que é o Citotec, ele deve ter outra finalidade que não, suponho, né? Suponho, tem outra finalidade que não o aborto. Aquele que fornece ou que vende, sabendo deste propósito, com este propósito, responde sim. Responde lá na modalidade do auxilia, né? Ele participa como coautor, ou pode ainda incidir lá no 126, com consentimento. Responde sim. Vamos lá. Lesão corporal, gente. Olha só.
As variantes aqui da lesão corporal, elas se assemelham muito, por também se tratar de um crime contra a pessoa, se assemelham muito às variantes que nós vimos do homicídio. Ok? Se assemelham muito. Mas vamos lá. Lesão corporal. Descrição típica. Essa aqui é a lesão corporal simples. Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Vejam só, ofender a integridade física ou a saúde de outrem. A pena baixinha, detenção de 3 meses a 1 ano. Mas nós estamos falando aqui de lesão corporal simples. Lesão corporal simples. Por isso que a pena é baixinha. Nós temos um conceito aqui. O conceito é do NUT. Para a configuração do tipo lesão corporal, é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo ainda abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Mais uma vez, para a configuração do tipo, é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alternando-se interna ou externamente, podendo ainda abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Olha só, gente, nós olharmos aqui o tipo, nós vamos ver que não se fala apenas de ofensa à integridade corporal, quero dizer, não se fala apenas de ofensas ao corpo, digo, não se fala apenas de lesões externas, né? Fala-se que o bem jurídico protegido aqui não é só a integridade, é a integridade física principalmente, mas também a saúde. Não só a integridade corporal, mas também a saúde. Para que uma pessoa responda por lesão corporal, não se faz necessário que ela tenha ocasionado uma lesão que deixe marcas, que possa ser suscetível de visualização externa. Responde por lesão corporal aquele que causa lesões externas, aquele que causa lesões internas, ou seja, não constatáveis a olho nu, e da mesma forma aquele que prejudica a saúde da pessoa, não só a saúde orgânica, algumas de suas funções, mas até mesmo a saúde psíquica. Então vejam vocês, o tipo, na verdade, ele é bem abrangente. O crime de lesão corporal, ele é bem abrangente. Nós não precisamos necessariamente de uma lesão externa para configurar o crime, não. Pode ser que essa lesão externa nem exista, pode ser que exista apenas um traumatismo constatável por algum exame mais apurado, que não possa visualizar a olho nu, como também nós podemos nem ter um trauma no corpo, mas podemos ter saúde, alguma função da pessoa, da saúde dela comprometida, ou até mesmo a saúde psíquica. O tipo é muito amplo. Quando se fala em lesão corporal, algumas coisas têm que ficar claras. Olha só, a vida, nós não temos dúvida que a vida é um bem indisponível. A vida é um bem indisponível. Se a vida é um bem indisponível, a integridade física não. A integridade física é um bem disponível. É um bem disponível. Ela tanto é um bem disponível que a pessoa pode se colocar voluntariamente,
uma pessoa que tenha plena capacidade de decisão, se estivermos falando de uma pessoa adulta, que não possua nenhum tipo de comprometimento, nenhum tipo de alienação, seu perfeito juízo, ela pode dispor de sua integridade corporal, por exemplo, o exemplo mais bobo de todos. A pessoa pode se tatuar. A pessoa se tatua, ela não está, ela está violando a sua integridade física. A pessoa pode fazer uma luta, né? Faz jiu-jitsu, faz muay thai, faz karatê, enfim, e ele vai se sujeitar a lesões nessa atividade. A pessoa pode adotar, enfim, a doutrina indica até algumas práticas sexuais é um bem disponível. Se houver consentimento do ofendido, a depender das circunstâncias, né, se nós estivermos falando de uma pessoa adulta, não existe lesão, não existe o crime, a depender da natureza da lesão. Fala-se de princípio da adequação social. O princípio da adequação social é quando nós temos práticas próprias aceitas socialmente, como, por exemplo, se fazer tatuagem em próprio corpo, não é? São práticas aceitas, adequadas socialmente. Nós temos ainda o princípio da insignificância. Em determinadas situações, as lesões são de pouquíssima monta. São de pouquíssima monta e não chegam a configurar crime. Você bate o carro, a pessoa que está ali dentro contigo, então você causa um atropelamento, ou bate o carro, a pessoa que está dentro do carro ali bate a cabeça, faz aquele galinho piquititim, nós não temos diante, aplica-se o princípio da insignificância, tendo em vista que se trata de um bem disponível. Lógico que nós não estamos falando aqui, gente, da pessoa chegar e falar, arranca meu braço aqui. Nós estamos falando de lesões pequenas, né? Vamos lá, classificação do delito. Sujeito ativo. Qualquer um pode ocasionar crime de lesão corporal. Qualquer um pode ocasionar esse delito. Sujeito ativo é aquele que comete a conduta. Sujeito passivo é aquela pessoa que sofre a conduta e, da mesma forma, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do delito. É aquela sobre a qual recai a conduta. Nós temos determinadas situações que são agravadas. Como nós vamos ver, existem algumas situações em que a pena ela é elevada, configura lesão corporal grave ou gravíssima, a circunstância, por exemplo, de causar aceleração do parto ou aborto. Para que cause aceleração do parto ou aborto, não pode ser qualquer pessoa, né? O sujeito passivo necessariamente tem que ser uma mulher e tem que estar grávida. Então, via de regra, sujeito ativo pode ser qualquer um e sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, exceto em situações pontuais, como essa que estou falando, em que da lesão corporal resulta aceleração do parto ou propriamente o aborto. Nestes casos, a mulher, o sujeito passivo só pode ser mulher e mulher gestante. Ok? Elemento subjetivo, nós temos a lesão corporal tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Existe a lesão corporal na modalidade culposa, também como o homicídio. Dos delitos que nós vimos até agora, nós vimos homicídio, induzimento, aborto,
Homicídio, induzimento, aborto. Temos um quarto delito. Qual é o quarto delito? Homicídio. Instigação. Instigação. Não, tem um quarto delito. Infanticídio. Infanticídio. Apenas o homicídio está previsto na modalidade culposa. E aqui nós temos o segundo dos delitos que existe a modalidade culposa prevista em lei, que é a lesão corporal. Objeto material é o corpo humano, né, a pessoa sobre a qual recai a conduta. O objeto jurídico, aqui nós temos dois objetos jurídicos, porque, na verdade, pode restar o bem jurídico aqui protegido já não é mais a vida. O bem jurídico protegido aqui é a integridade física, a integridade corporal e a saúde. Nós temos dois bens jurídicos aqui, no caso de lesão corporal. Nós estamos falando de lesão corporal, nós estamos falando de integridade corporal e saúde. São dois bens jurídicos protegidos. Já fui direto para a classificação, que li aqui a gente. E como é que está na descrição típica? Nós temos a ofensa e temos os dois bens jurídicos protegidos, que é a integridade corporal. Como eu falei para vocês, quando se está falando em integridade corporal, nós não estamos falando só das lesões visíveis externamente, mas também lesões que podem ser ocasionadas internamente. E já quando nós estamos falando de saúde, aí não precisa necessariamente ter uma lesão. Nós estamos falando das funções orgânicas e até mesmo psíquicas que podem constituir. Pensar numa situação maluca aqui, em que uma pessoa coloca a outra em um estado de esquizofrenia, por exemplo, aquela velha ditado, né? Você vai endoidar a pessoa, pois é, a outra chega e endoida a pessoa. Vamos ter aí uma conduta, vamos ter aí vai estar sendo ofendida a saúde da pessoa, a saúde psíquica da pessoa, pode configurar o crime de lesão corporal. Classificação. Perdão, gente. Aqui, classificação. É um delito comum. Por que ele é um delito comum? Porque pode ser cometido por qualquer pessoa, né? Sempre quando eu faço referência a isso, eu lembro que os crimes lá de servidor público precisam ter essa qualidade. Aqui não. O crime de estupro, o crime do 124, que a gente acabou de ver, de aborto, só a mãe que está grávida pode cometê-lo. Aqui se trata de um crime comum. Lesão corporal pode ser cometido por qualquer pessoa. É um crime material, ele exige o resultado, né? Nós precisamos ter a lesão externa ou interna, ou a ofensa à saúde, ou a gerar alguma doença na pessoa em razão da conduta. É um delito de forma livre, que pode ocasionar essa lesão ou a doença, mera contaminação, você pode ocasionar a lesão com o uso de instrumentos, você pode ocasionar a lesão simplesmente com espancamento, enfim, é um delito de forma livre. É um delito comissivo, nós precisamos da ação, de ocasionar a lesão, né, ou o comprometimento da saúde. Nós precisamos da ação por parte do autor. Um delito instantâneo, a conduta, a execução do crime, ela não se estende no tempo, nós não temos. E é importante, gente, toda vez que se fala nesse delito instantâneo, qual é uma das principais características quando o delito ele é permanente? É a possibilidade da pessoa ser presa em flagrante durante a execução do crime.
nós estivemos falando de um crime de extorsão mediante sequestro ou de um crime de cárcere privado, a qualquer momento a pessoa, no curso da execução, pode ser presa em flagrante. Aqui, nós precisamos, por mais que nós podemos ter uma conduta que tenha ocorrido em diversas etapas, digamos assim, né? Vamos falar lá da ideia da pessoa que, entre aspas, enlouqueceu a outra. Nós tivemos aí, ao longo de anos, essa conduta que levou a outra à insanidade, mas nós temos atos isolados. Nós temos atos isolados. Para que se realize o flagrante, nós vamos ter que estar ali diante do... Nós temos que chegar no cometimento. A pessoa tem que ser flagrada no cometimento da conduta. Correto? Por mais que esse resultado de comprometimento da saúde, seja saúde psíquica ou de outra natureza, ela se deu ao longo de uma convivência por anos. O professor. Sim. Gabriel Guzmão. Só para me ter dimensão aqui desse conceito aqui, na amplitude dele. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem doido aqui. No caso de uma mãe que expõe a criança, uma mãe fumante, né, que expõe a criança ali, sempre prejudicando a saúde dela, e aí acarreta que, vamos supor que 99% dos pulmões da criança ficam comprometidos. Uma lesão corporal, isso não tem nada a ver. Não, aqui nós entramos aqui, ó, aquela excludente supralegal, excludentes de tipicidade supralegais. Nós entramos aqui, ó, na adequação social. O fumar é tido como uma prática normal. Nós temos limitações de ambientes e tal, mas é tido como uma prática normal. Não configura crime, não. Entendi. É prejudicial, prejudica outras pessoas, mas não pode, em razão da adequação social, não configura delito, não. Entendi. Mas vamos supor, então, que, sei lá, fosse uma granada de fumaça para uma pessoa. Oi? Que... Uma granada de fumaça, por exemplo, que um vizinho joga na casa de uma pessoa e prejudica ela de alguma forma, a saúde dela. Uhum. Nós vamos ter que... Você vai ter que olhar o caso para saber se nós estamos diante de uma atividade ilícita ou não. O exemplo que você citou aí foi exatamente o quê? Uma granada de fumaça, eu não sei os efeitos que causa, mas assim, eu estou querendo entender de forma, assim, até que ponto vai essa lesão corporal, entendeu? Uhum. Como eu estou te falando, a lei fala em comprometimento da saúde. Comprometimento da saúde. Agora, uma coisa séria também, né? Toda conduta, ela tem que ser dolosa. Existe sim a possibilidade, nós vamos falar aqui do crime culposo, mas via de regra, a conduta ela é dolosa, aqui no caso da lesão corporal. A pessoa tem que, o comprometimento da saúde, ele tem que ser com este propósito. Ele tem que ser com o propósito de comprometer a saúde da sua vítima. Nós vamos falar de lesão corporal aqui. Entendi. Eu citei a granada justamente por isso. Porque... nós vamos falar de lesão corporal aqui culposa, mas se nós tem não só a questão aqui, ó, detenção de 2 meses a 1 ano, lesão corporal culposa, causada por imprudência, imperícia ou negligência. Porque se não for com o propósito de comprometer a saúde da pessoa, aí nós não configura o crime na modalidade dolosa, né? Correto? Entendi. Mas realmente é de uma amplitude muito grande. É de uma amplitude muito grande.
Dando sequência, é um crime de dano, né? Nós não temos aqui apenas a exposição do bem jurídico a perigo, nós não temos simplesmente a exposição da saúde ou da integridade corporal, nós não temos simplesmente a exposição destes bens a perigo, nós precisamos efetivamente do dano. A pessoa tem que sofrer um dano em sua integridade corporal ou na sua saúde para que o crime se configure. E o crime é crime unissubjetivo, ele pode ser praticado por apenas uma pessoa. E aí, para fazer um contraponto, né, para que fique bem claro para vocês, nós temos delitos como associação para o tráfico, associação criminosa, que necessariamente são plurissubjetivos, pedem mais de uma pessoa. Gente, é o seguinte, nós temos essa descrição timidazinha lá no CAPT, né? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, uma descrição bem curtinha. E aí, no parágrafo 1º, nós já entramos nas modalidades de lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza gravíssima. Lesão corporal de natureza grave. E aí, está-se diante aqui do resultado. Sempre o que se olha para saber se a lesão corporal é simples, grave ou gravíssima, tem que se observar qual o resultado dessa lesão. Olha lá, se em razão da lesão ocasionada na pessoa restou para ela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, a lesão corporal é grave. A lesão corporal é grave. E vejam vocês, quando o inciso 1 fala de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ele não está falando necessariamente de trabalho, não. Não é incapacidade para o trabalho, não. É para as ocupações habituais. Suponhamos que a pessoa seja um bom vivant, não precise trabalhar, mas todo dia a pessoa dava aquela pedaladinha básica, né? Só que em razão da lesão que foi ocasionada dela, ela ficou mais de 30 dias sem poder pedalar. Nós vamos estar diante de uma lesão corporal de natureza grave. Nós vamos estar diante de uma lesão corporal de natureza grave. Fala-se, então, em ocupações habituais. Não é necessariamente trabalho. Perigo de vida, gente. Perigo de vida. Nós precisamos, para que se configure essa qualificadora da lesão corporal, nós precisamos de um efetivo perigo de vida. Nós precisamos de um efetivo perigo de vida constatável por perícia. Né? Nós precisamos, se faz necessário, que um médico ateste que aquela lesão, de fato, e hoje o pessoal até brinca, né? Hoje não é perigo de vida, é perigo de morte. Que aquela lesão, de fato, gerou uma situação que poderia resultar na morte da vítima de lesão corporal. Então, quando nós temos perigo de vida na conduta atestada por médico, nós vamos estar diante de lesão corporal de natureza grave. Debilidade de membro, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Olha aqui, gente, debilidade é redução. Debilidade é redução. Redução, não redução, diminuição, né? Mas redução da funcionalidade de membro, sentido ou função. Podemos aí considerar membro, perna, um braço, sentido, o olfato, a audição, função, uma das funções orgânicas, a função respiratória, a função circulatória, a função renal. Se nós tivermos comprometimento de membro, sentido ou função, em decorrência, comprometimento, prestem atenção,
permanente. Não é um comprometimento temporário, não. Se você, em função de uma lesão corporal, a pessoa torce o braço, né, torce o pé, ela não vai ter uma debilidade permanente. Não é? Debilidade permanente, um comprometimento permanente de membro, sentido ou função. E o quarto fundamento para estarmos diante de lesão corporal de natureza grave é quando nós temos aceleração do parto. E vejam só, aceleração do parto quer dizer que a criança nasceu com vida. O que nós tivemos foi uma antecipação do parto. Correto? Nós tivemos uma antecipação do parto. Neste caso, a reclusão é de 1 a 5 anos. Vou voltar lá para ficar bem claro. Se a lesão corporal for simples, a pena é de 3 meses a 1 ano. Se a lesão corporal for grave, e a lesão corporal grave é a do parágrafo 1º, a pena é de 1 a 5 anos. Olha só, gente, a lei não nomeia como, ela não consta da lei a designação lesão corporal gravíssima. A designação lesão corporal gravíssima, ela é uma designação doutrinária e jurisprudencial. Lesão corporal gravíssima é indicada para o parágrafo 2º do artigo 129. E vocês vejam que aqui nós já temos as situações, os resultados, sempre se fala em resultado da lesão corporal, os resultados, eles sempre, aqui eles são mais graves. Olha aqui, incapacidade permanente para o trabalho, se a pessoa permanentemente não puder mais trabalhar. Fala-se, inclusive, que não precisa necessariamente ser o trabalho exercido pela pessoa. Isso é uma questão de muito bom senso. É uma questão de muito bom senso. Não precisa ser necessário, a incapacidade não precisa ser necessariamente para o trabalho da pessoa, que ela já o exercia. Mas, por outro lado, como afirma a doutrina, você não pode exigir que um intelectual ou como eu diria, um artista, né, um intelectual, um artista, que trabalhe com o pensamento, né, que trabalhe com o raciocínio, não pode exigir dele que, em função de uma lesão, ele não mais se encontra capacitado para isso, porém, para trabalhar como servente pedreiro. Ele está dizendo que o senhor não precisa estar absolutamente incapacitado para o trabalho, não. Compreendem? Desde que seja um trabalho assemelhado ao dele, desde que a pessoa tenha capacidade para trabalhar com outra função assemelhada à que ele existia, essa circunstância aqui não vai existir. Você não pode exigir que a pessoa esteja incapacitada permanente para qualquer tipo de trabalho. Não precisa que seja para qualquer tipo de trabalho. É isso que eu quero dizer. Enfermidade incurável. Aqui nós podemos pensar na mais clássica delas, né? Nós temos a enfermidade incurável, que é a AIDS. Matou muita gente, hoje temos aí os coquetéis que mantêm a sobrevida da pessoa, mas é uma enfermidade incurável. Aquele que sofre um comprometimento da sua saúde, aí nós vamos estar diante de uma possibilidade de lesão corporal de natureza gravíssima. Aquele que voluntariamente mantém relação sexual com o outro, com o propósito de transmitir essa doença.
E olha aqui a diferença do parágrafo 2º para o parágrafo 1º. No primeiro aqui nós temos, ó, debilidade permanente de membro, sentido ou função. No inciso 3 do parágrafo 1º. No inciso 3 do parágrafo 2º, nós temos perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Aqui nós não temos simplesmente um comprometimento. Aqui nós não temos simplesmente uma debilidade da funcionalidade do membro, sentido ou função, não. Aqui nós temos, no inciso 3 do parágrafo 2º, nós temos a perda total ou a inutilização de membro, pessoa, ao invés de ter uma simples perda, uma limitação da sua função renal, por exemplo, a pessoa efetivamente perde, os 2 rins têm que entrar na hemodiálise, perda total. A pessoa não tem a audição reduzida, não. A pessoa, em função da lesão, perde totalmente a audição. Lesão corporal gravíssima. Correto? Deformidade permanente. Nós podemos pensar naquela situação clássica em que a pessoa tem ofendido a sua integridade, por exemplo, a utilização de ácido, que tem uma exposição em razão da lesão provocada, você tem uma lesão, uma cicatriz imensa, que nem cirurgia plástica dá jeito, podemos ter aí deformidade permanente. Ou, vejam vocês, se nós temos aceleração do parto, a lesão corporal é de natureza grave. Se nós temos aborto, a lesão corporal é de natureza gravíssima. E aí vocês vejam que os resultados, alguns deles se assemelham entre a grave e a gravíssima. O que nós temos é que na gravíssima, as consequências são muito piores do que na lesão corporal de natureza grave. Em função disso, a pena para a gravíssima é de 2 a 8 anos, ao passo que a pena para a grave é de 1 a 5 anos. Compreendem? Aí, em razão das consequências da gravíssima serem muito piores, a pena é maior, dentro daquela ideia lá de proteção ao bem jurídico. É o seguinte, no caso do aborto, ainda que ele não saiba que a mulher está grávida, configura... Não. Tem que entrar no sabendo, como você disse mesmo. É como você disse mesmo. O que nós temos nesse caso é o seguinte: a pessoa tem que saber que a mulher está grávida, porque se ela não tiver ciência disso, se ela não tiver ciência dessa circunstância, ele não pode responder por essa, na modalidade gravíssima aqui do parágrafo 2º, inciso 5, não. Ele tem que ter ciência de que se encontra grávida. Entendi. Para entrar ali dentro do propósito da conduta, né? O dolo, ele tem que abranger todos os elementos da conduta. Lesão corporal seguida de morte, gente. Olha aqui, que aqui nós temos uma diferencinha do homicídio. Se resulta morte, lesão corporal seguida de morte, esse é nome legal. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Reclusão de 4 a 12 anos. Aqui nós estamos diante do clássico exemplo do crime pré-terdoloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. A pessoa teve o propósito
teve o propósito de cometer a lesão, ela teve o propósito de cometer a lesão e, não querendo ocasionar a morte, nem assumindo o risco de ocasioná-lo, apesar da pessoa, do autor, não era o propósito dele ocasionar a morte, ele nem mesmo assumiu esse risco, em razão das lesões ocasionadas, mas, vindo esta morte a ocorrer, e nessas circunstâncias ela vem a ocorrer a título de culpa, por imprudência, imperícia ou negligência. Neste caso, nós vamos estar diante de lesão corporal seguida de morte. Se a pessoa tivesse o propósito de ocasionar a morte, ou se a pessoa tivesse assumido o risco de ocasionar a morte, nós estaríamos diante de um crime de homicídio, pena de 6 a 20 anos. Nós teríamos dolo tanto na conduta quanto no resultado morte. Nós teremos dolo tanto na conduta quanto no resultado morte. Aqui não, no crime de lesão corporal seguida de morte, nós temos dolo na conduta de ocasionar lesões, na conduta de ocasionar as lesões, de lesionar, porém nós temos a morte a título de culpa. Em função disso, como nós não temos dolo e dolo, nós temos dolo e culpa, a pena é menor. No homicídio, a pena é de 6 a 20. Aqui na lesão corporal seguida de morte, nós também temos morte, mas na lesão corporal seguida de morte, a pena é de 4 a 12 anos, a pena é menor. Vejam vocês, eu não estou falando de lesão corporal culposa. Eu não estou falando de lesão corporal culposa, eu estou falando de lesão corporal dolosa e, porém, ocasionou a morte por culpa. A pessoa queria simplesmente agredir, só que na sua conduta, ela, mesmo não tendo assumido o risco de ocasionar a morte, ela acabou por ocasionar. Mesmo não tendo propósito de matar, ela acabou matando, em razão de sua conduta. Pena de 4 a 12 anos. É uma linha muito tênue, que separa a lesão corporal seguida de morte do crime de homicídio na modalidade de dolo eventual. É uma linha muito tênue, muito tênue. E diminuição de pena. Aqui. Diminuição de pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da pena, o juiz, provocação da vítima, perdão, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. De novo, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Do mesmo jeito que nós temos lá o homicídio privilegiado, com a pena reduzida, nós estamos diante aqui da lesão corporal privilegiada. Vocês vejam que a formatação, a descrição é a mesma lá do homicídio privilegiado. A pessoa está movida por motivo de relevante valor moral ou social, ou está sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nestas circunstâncias aqui, o autor cometeu o crime de lesão corporal. Em razão de estarem presentes essas circunstâncias aqui, ele vai ter a pena diminuída. Isso aqui é uma modalidade, isso aqui se assemelha ao parágrafo 1º lá do Código Penal, parágrafo 1º do 121, onde estabelece o homicídio privilegiado. Aqui nós podemos dizer que é a modalidade de lesão corporal privilegiada. Ok? Lesão corporal culposa. E aqui nós temos uma situação interessante, olha lá.
Se a lesão corporal, se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Olha só para vocês verem que interessante. Vamos lá? Se a lesão corporal for dolosa e for apenas uma lesão corporal simples, a pena é de 3 meses a 1 ano. A lesão corporal simples do caput do 129, ela é dolosa, houve a intenção. Houve a intenção, porém, não teve nenhum dos resultados do parágrafo 1º nem do parágrafo 2º. Então, a pena é de 3 meses a 1 ano. Nós acabamos de ver, se tivermos os resultados do parágrafo 1º, a pena é de 1 a 5 anos. Se tivermos os resultados do parágrafo 2º, que é a gravíssima, a pena é de 2 a 8 anos. Agora vejam vocês, se a lesão corporal for culposa, ou seja, não houve a intenção de cometimento da lesão, ela foi cometida em função de imprudência, imperícia ou negligência, nesse caso a pena é de 2 meses a 1 ano. E independente dos resultados. Esses resultados aqui, eles se referem apenas à lesão corporal. Esses resultados aqui, eles se referem apenas à lesão corporal dolosa. O aumento de pena aqui, resultante do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, só vai haver reclusão de 1 a 5 anos no parágrafo 1º, ou reclusão de 2 a 8 anos no parágrafo 2º, se estivermos falando de uma lesão corporal dolosa. Se estivermos falando de lesão corporal culposa, independentemente das consequências da lesão, a pena é essa aqui, ó. A pena é essa aqui. Ok? Você pode, a vítima pode, né? Igual se a gente pensar em debilidade permanente de membro, sentido ou função, se a gente pensar em incapacidade para o trabalho, a vítima pode procurar a esfera civil para ser compensada mediante indenização, por dano material, por dano moral, mas a responsabilização penal daquele que cometeu o delito é apenas essa aqui, 2 meses a 1 ano. Ok? Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do Código Penal. Vou localizar o Código Penal aqui, gente. É muita regulamentação, o parágrafo 4º, parágrafo 6º do 121, perdão, é muita regulamentação do crime de lesão corporal. Aqui, parágrafo 4º e parágrafo 6º, se refere ao... Vamos lá? A pena é aumentada de 1/3 se ocorre qualquer das situações do parágrafo 4º e parágrafo 6º do 121. O parágrafo 4º, ele se refere ao delito culposo se o crime resulta de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício, ou se deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura reduzir as consequências. Nós falamos disso quando estudamos homicídio culposo. E também, se for praticado contra menor de 14 ou maior de 60. E também temos o aumento se o crime for praticado por milícia privada ou a pretexto de serviço de segurança. Isso aqui são as duas situações. Em todas essas duas situações, elas se referem aqui ao cometimento do homicídio. O primeiro, o parágrafo 6º, ele fala
do 121, parágrafo 4º, perdão, ele fala do homicídio culposo, tanto do culposo quanto do doloso, e o parágrafo 6º, ele fala parágrafo 4º, fala tanto de crime culposo quanto crime doloso, e o parágrafo 6º, ele fala apenas do crime doloso, crime praticado por milícia. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º. Parágrafo 5º do 121 é o que fala do perdão judicial. Vocês lembram? Quando a pena atinge, as consequências do crime atingem o próprio agente de forma tão grave que a sensação que a pena se torna desnecessária. Neste caso, aplica-se aí ao delito o perdão judicial. Então, se do mesmo jeito que a gente tem o perdão judicial lá no caso de homicídio, também temos o perdão judicial no caso de lesão corporal culposa, sempre culposa. Vamos pensar lá naquela situação em que a pessoa ocasiona uma lesão culposa no seu próprio filho, né? A tragédia ali atinge a pessoa de tal maneira que a sanção penal se torna desnecessária. Por fim, nós temos a violência doméstica. Temos regulamentação nos parágrafos 9º, 10º e 11º da violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convivia ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. É interessante aqui o seguinte, gente. Nós estamos aqui falando de violência doméstica, mas nós não estamos, no parágrafo 9º, se referindo simplesmente à violência cometida contra a mulher, não. Vejam vocês que aqui, ó, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, porque lá quando a gente acabou de ver homicídio, a gente viu que nós temos a qualificadora própria lá do feminicídio, correto? Aqui, no parágrafo 9º, fala-se em violência doméstica, esse é o nome legal, inclusive, está na lei desse jeito, violência doméstica, mas ela não se refere à violência praticada simplesmente contra a mulher, não. Violência pode ser contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, correto? Pena de detenção de 3 meses a 3 anos. E lógico, gente, é importante dizer aqui, se as circunstâncias, se da lesão corporal ocasionada em qualquer dessas vítimas aqui, ou nas relações domésticas de coabitação, se resultar em qualquer das circunstâncias previstas lá no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º, parágrafo 1º não, gente, perdão, se resultar em qualquer das condições previstas no parágrafo 1º ou parágrafo 2º, óbvio que nós não vamos estar diante simplesmente de uma pena de 3 meses a 3 anos, não. Isso aqui nós estamos falando de lesão corporal leve, nós estamos falando de lesão corporal simples. Se tratasse de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena a ser aplicada é a prevista no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Ok? Parágrafo 10º. Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são indicadas no 9º, aumenta-se a pena em 1/3, exatamente o que eu disse para vocês. Se nós estivermos diante, e aí para ficar bem claro, se a lesão corporal for simples,
porém, por conta qualquer dessas pessoas, ou se não sendo necessariamente descendente, irmão, cônjuge, mas seja prevalecendo-se de relação doméstica, lesão corporal simples, a pena é de 3 meses a 3 anos. Lesão corporal simples. Não é a do CAPT lá do 129, não. Não é a 2 meses a 1 ano, não. Né? Que é do 124. CAPT consta, vou achar ele aqui, de 2 meses, 3 meses a 1 ano. Se a vítima for qualquer das pessoas indicadas no parágrafo 9º, a pena é de 3 meses a 1 ano. Falando de lesão corporal simples. Se nós estivermos diante de lesão corporal grave, gravíssima, ou que resulte em morte, lesão corporal grave, parágrafo 1º. Lesão corporal gravíssima, parágrafo 2º. Ou lesão corporal que resulte em morte, se estivermos diante dessas, qualquer dessas situações, e a vítima for um dos elencados no parágrafo 9º, ou o crime tenha sido cometido prevalecendo-se de relações domésticas, neste caso, aplica-se a pena do parágrafo 1º, 2º ou 3º, aumentada de 1/3. Compreendem? Parágrafo 11º. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Então, se nós estivermos falando aqui de uma lesão corporal leve, na qualquer dessas circunstâncias aqui do 9º, e se além de ser qualquer dessas vítimas, ou se estiver prevalecendo de relações domésticas, se a vítima for portadora de deficiências mentais, portadora de deficiência, nós ainda vamos ter o aumento de 1/3. E aqui, só para encerrar, gente, da mesma forma que temos no homicídio, da mesmíssima forma que nós temos no homicídio, se a lesão corporal for praticada contra autoridades do 140, descritas lá no 142 e 144, autoridades de segurança pública, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária, Marinha, Exército, Aeronáutica, ou integrantes do sistema prisional ou Força Nacional de Segurança Pública, esse dispositivo aqui ele foi criado no mesmo momento que foi criado aquele do homicídio que nós já falamos. No exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou ascendente consanguíneo até o 1º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Então, vejam vocês que essa alteração aqui ocorreu no exato momento em que nós tivemos também a alteração do 121, cometidos contra agentes de segurança pública. É muita regulamentação, são muitas minúcias, gente. O 129, eles são muitas minúcias, mas os artigos eles são bastante claros, bastante fáceis de entender. Bom, para hoje, eu tinha realmente que falar só, encerrar aborto e falar sobre lesão corporal. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aí? Alguém tem algum questionamento, então, a respeito do nosso trabalho? Está tranquilo? Tudo tranquilo? Então, tá ótimo. Então é isso, gente. Boa noite para vocês e até quarta-feira.